Então, se eu tenho na casa atacadista exatamente o recebimento e armazenamento de produtos de origem animal, ele fica sujeito à inspeção do órgão da agricultura, por isso que é considerado um estabelecimento relacionado. A gente diz que a casa atacadista, na casa atacadista, a gente vai ter a reinspeção. A fiscalização é do âmbito da saúde, mas a gente pode ter a reinspeção da agricultura, tá? Isso é uma pegadinha, a gente tem que entender bem, ok? Certo? Então, a gente chama de caráter supletivo essa inspeção ou reinspeção que vai acontecer no âmbito da casa atacadista. Artigo 2º, parágrafo 1º, tá bem? Especialmente, ó, pessoal, o RISPO traz a necessidade de a gente fazer essa reinspeção, especialmente o quê? Nessa casa atacadista que vai buscar matéria-prima, né, fora do Brasil. Então, todo produto originado de comércio internacional que vai ser destinado para a casa atacadista, para armazenamento temporário, precisa dessa reinspeção. Também temos o entreposto, tá? O entreposto, assim como casa atacadista, ele tem uma característica de ser estabelecimento de armazenagem. E nessa mesma lógica, o entreposto também fica sujeito à reinspeção e também é considerado um estabelecimento relacionado. Porque, afinal de contas, como a gente não vai ter industrialização, apenas o armazenamento e expedição, a gente não tem a fiscalização da agricultura como responsabilidade, tá? Diretamente, tá? A gente vai fazer sim a reinspeção, porque não tem a manipulação, ok? Muito importante, ó, somente é permitida a substituição da embalagem secundária, tá? Nesses locais onde a gente tem tão somente o armazenamento, a gente não pode ter manipulação ou fracionamento. Então, a única coisa que a gente pode fazer é a substituição da embalagem secundária, tá? É a embalagem que envolve a embalagem primária, por isso que é chamada de secundária, que a gente considera uma embalagem de transporte se ela estiver danificada, tá bem? Então, não pode ter manipulação ou fracionamento. Então, aqui é uma forma da gente resumir o que a gente conversou até agora sobre os estabelecimentos relacionados. Então, a gente tem entreposto, tem casa atacadista, tá? Nos dois, a gente não pode ter manipulação ou fracionamento, porque se fosse ter fracionamento, manipulação seria unidade de beneficiamento de produtos carnes, por exemplo, né? Se a gente estivesse tratando de armazenamento de produtos carnes. Então, vejam que a gente pode somente substituir embalagem secundária, tá? De transporte, se houver dano, por exemplo, né? O caixa de papelão molhou, amassou, a gente pode trocar, tá? Bem nesses locais. Mais um ponto de atenção, pessoal. Não são realizadas, tá? A inspeção e a inspeção e a fiscalização não são realizadas somente nos estabelecimentos de produto de origem animal, tá? A gente também tem que considerar as propriedades rurais fornecedoras de matéria-prima e também todo o trabalho que é feito de vigilância de fronteira. Então, a gente está falando de portos, aeroportos, postos de fronteira e nas aduanas, né? Junto com o pessoal da fazenda, tá? Então, é muito importante a gente não... atenção com essas pegadinhas, né? A inspeção e a fiscalização, ela vai acontecer nos estabelecimentos de produto de origem animal, no âmbito industrial, sim, tá? Mas também nas propriedades rurais fornecedoras de matéria-prima e nos aeroportos, nas fronteiras, tá bem? Então, a gente tem os locais de armazenagem com reinspeção, a gente tem os estabelecimentos de produtos de origem animal com inspeção permanente, que é abate, inspeção periódica nos demais, e a gente tem as propriedades rurais e mais a questão da vigilância de fronteira, tá? Aqui, pessoal, sobre frequência de inspeção e fiscalização, também trago para vocês, tá? Isso é fácil, né? Trouxe aqui um esqueminha para a gente fixar o conhecimento e visualizar melhor. Então, estabelecimento de produto de origem animal, que está sujeitos à inspeção e fiscalização, são divididos de inspeção permanente e periódica. Sabemos que é permanente é abatedouro frigorífico. Então, do início ao fim, desde a chegada dos animais, descarregamento, até o abate propriamente dito, pós-morte, em todas as etapas, o médico veterinário tem que estar presente, fiscal, né? No ante e no pós-mortem. Todo o período do abate. Na inspeção, periódica, que são, na verdade, os demais estabelecimentos, a gente vai, no âmbito da agricultura, fazer uma estimativa de frequência baseada em análise de risco, que é a modernização da inspeção, que é a lei do autocontrole, né? Então, pode ter alguma questão perguntando como é que se dá o estabelecimento de frequência de inspeção em estabelecimento de inspeção periódica, baseado no gerenciamento de risco. Aí tem vários fatores que são levados em consideração. Escala de produção, categoria de produto, histórico do estabelecimento, tá? Mas aqui, para fins de concurso especificamente, a gente tem que saber que tem inspeção permanente e inspeção periódica, baseado em gerenciamento de risco para determinar a frequência do periódico.
tá? Então, a gente sabe, inspeção permanente somente nos abatedouros frigoríficos inclui exatamente as espécies de animais de açougue. Tem um detalhezinho, tá? Que é para a questão de pescado, quando a gente fala de anfíbios e répteis, tá? Então, aqui eu fiz o esqueminha para vocês para não esquecer, tá, gente? Pode ter pegadinha e tem pegadinha frequente sobre isso. Saber que a abate permanente é permanente, todo mundo sabe, mas olha só, o que a gente tem que ter atenção? Além das espécies de açougue, tá? A gente pode ter espécies de caça, de anfíbios e répteis. Então, nesse caso de espécies de animais de açougue, de caça, de anfíbios e répteis são considerados como pescado, tá?